Olá, olha nós aqui de novo no canal, não é mesmo? Então, uma nova oportunidade que Deus está nos dando da gente refletir na palavra de Deus. Que privilégio e que alegria para nós. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte: ouviu o vídeo, sentiu que Deus levou uma mensagem para você, e essa mensagem pode ser compartilhada com outro que também vai estar auxiliando. Compartilhe o vídeo, tá bom? Bom, no livro de Salmos está a nossa reflexão de hoje. Esse livro de Salmo, ele está no Antigo Testamento, e o salmo que a gente vai refletir é o de número 42. Eu vou ler apenas 3 versículos, com destaque maior na nossa reflexão no versículo 3. Mas a gente vai ver assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Bom, este salmo é um salmo que foi escrito no momento de muita angústia espiritual, provavelmente durante o exílio babilônico, aquele período, de afastamento forçado do templo. Então, o salmista ele estava longe de Jerusalém, separado da comunhão com o povo de Deus e da adoração no santuário, e isso gerou uma dor intensa para o salmista, uma sede espiritual muito grande, ao ponto dele dizer que assim como o servo brama pela corrente das águas, a alma dele tinha sede de Deus, do Deus vivo. E também traz para nós a fala no versículo 3 de que as lágrimas estavam sendo para ele como alimento. Isso é uma expressão que mostra para nós uma tristeza profunda sentida pelo salmista. Ele não consegue comer. As lágrimas dele é o que estavam consumindo ele, a tristeza que ele sentia. Então, essa é uma metáfora existente nesse salmo para um sofrimento constante, de dia e de noite. Então, esse Salmo 42, ele traz para nós uma alternância entre o desespero e entre a esperança. O salmista, ele reconhece que ele tem uma dor, ele dialoga com a sua alma e ele tenta buscar a fidelidade de Deus e, por meio disso, alimentar a sua fé. Ou seja, é um retrato sincero da vulnerabilidade humana, diante da ausência sentida de Deus, mas também da fé em meio à escuridão. Então, dentro desse pequeno contexto, a gente precisa, como pessoas que acreditamos que existe um Deus e que em Jesus nos tornamos filhos ligados a Deus, entender que a nossa fé cristã não nos coloca imunes da tristeza. A tristeza é uma emoção que todo ser humano sente. Mas John Stott, ele era um pastor, e ele disse o seguinte: os principais perigos para a mente do cristão são a depressão e o desânimo. Uma mente deprimida, uma mente desanimada, uma mente que está, na verdade, com o seu humor afetado e essa alegria de viver também afetado. Então, quando nós pensamos na depressão, hoje em dia tão comentada, tão trazida para nós, a gente precisa entender que ela isola, ela nos abate, ela nos angustia. O salmista experimentou a depressão. E quando nós continuamos lendo esse Salmo 42, a gente vai encontrar como que ele viveu essa depressão no contexto que ele estava.
E a primeira coisa que ele fez para lidando com ela foi o seguinte: ele revelou essa dor que ele estava sentindo. Por quê? Porque quando estamos deprimidos, onde que a depressão nos leva? Ela nos leva a uma viagem. Como seria essa viagem? É quando nós perdemos o bom humor e mergulhamos, né, numa tristeza. Então a gente percebe um salmista triste que chorava dia e noite. Em vez de comer, ele lacrimejava. As lágrimas eram a sua refeição. Então, a tristeza, ela é um sentimento humano, como eu disse anteriormente. É uma emoção que faz parte da nossa constituição. Mas nós precisamos entender que não só o salmista sentia essa emoção, como também o Senhor Jesus. Quando você estuda sobre Jesus, você vai ver que Jesus chorou. Você vai ver que Jesus também ficou triste até a morte. Ele orou com forte clamor, com lágrimas diante de Deus. Então nós precisamos, como filhos de Deus que somos, entender que se estamos tristes, nós não podemos ignorar a nossa tristeza. Nós precisamos, em primeiro lugar, revelar a nossa tristeza a Deus, revelar a nós mesmos que nós estamos tristes e também revelar aos outros o que tem sentido. O que é que eu sinto, como realmente estou? Isso é uma das formas nítidas que nós vemos nesse Salmo 42. Mas nós vemos também que o salmista, ele se sente questionado pela sua fé, não é? A pior coisa que pode existir é quando um deprimido enfrenta acusações em relação à sua fé. É aquele momento em que você não está bem, mas as pessoas que te cercam ficam escarnecendo e zombando da sua fé. Cadê o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? Não é? E tenta levar o homem, a mulher, o jovem, ou melhor, que são cristãos, a uma perseguição com essas palavras que levam a pensamentos de perseguição demoníaca, que tenta nos jogar contra o nosso Deus. Porque quando acreditamos nisso, nós dizemos para nós mesmos, mas para aí, onde é que está Deus? O que Deus está fazendo por mim nessa hora? Eu estou sozinho, eu estou passando por essa tristeza, por essas lágrimas e parece que eu não vou sair do lugar com isso. Então nós precisamos entender que o salmista estava no momento de tristeza, tendo a sua fé questionada. O que quer dizer isso? Que eu e você também somos humanos como o salmista e podemos ter a nossa fé questionada. E o terceiro e último tópico que a gente vai comentar agora, não menos importante, é que o salmista se lembra da presença constante de Deus. Quando somos perseguidos a acreditar que o nosso Deus não está presente, nós precisamos entender que Deus está com a mulher que sofre, com o homem que sofre, com a família que sofre. E que Deus já disse sobre Jesus que o nome dele seria Emanuel, ou seja, é Deus conosco. Não há nada que nos separa desse Deus. Esse Emanuel está conosco todos os dias, em todos os momentos. Sejam momentos de alegria, sejam momentos em que o humor não está bom. Então, essa presença de Deus reconhecida na hora da depressão cura os nossos sentimentos abatidos. Porque essa presença de Deus nos ajuda a procurar o outro, a conversar com o outro, nos ajuda a ter fé que Deus está conduzindo todas as coisas da melhor maneira possível. Essa presença de Deus traz consolo, traz conforto.
Então, o que eu quero dizer para você nesse momento, se você está muito, muito triste, não está conseguindo sair dessa tristeza, vamos procurar, se for necessário, uma ajuda médica. Por que não? Não é? Não descuide do seu relacionamento com Deus. Deus é a primeira pessoa que te auxilia. Deus é o Pai que te ama, que está pronto a cuidar de você. Então, a oração que eu quero fazer nesse momento com você é que Deus possa agir em mim, que Deus possa agir em você e que nós possamos sentir que nada pode nos alegrar, nem dar maior propósito para viver do que a certeza de que Deus age em nós. E dizer para Deus: Senhor, eu não encontro forças nesse momento, nem para pedir a sua ajuda. Infunde em mim poder sobrenatural, porque eu preciso reagir a essa situação na qual eu me encontro. Que o Senhor possa abrir as portas para mim que podem me ajudar. Acima de tudo, meu Deus, age em meu espírito e transforma o meu pranto em riso. Essa é a oração que eu tenho para mim, para você, principalmente que está me ouvindo e que se sente triste nesse momento. Até o próximo vídeo, um prazer tê-lo aqui. Que Deus nos abençoe. Amém.